Vamos perceber pelo desenho, a gente dá para perceber, e vamos ter alguma particularidade aí, né? Porque nós temos dois triângulos de novo, tá certo? Na consequência da semelhança de triângulos, e está dizendo assim, ó. Diz que a razão de semelhança é o número R, é o número real R, tá certo? O número real R. Dado pela razão entre os lados correspondentes de dois polígonos, tá bom? No caso, ele está falando polígonos em geral, porque nós percebemos que tanto as figuras geométricas da aula passada, de ontem, quanto as figuras geométricas de hoje são triângulos, são familiares, ou seja, são polígonos, tá certo? Então, o esquema da razão é a mesma, é fazer a comparação entre suas arestas. E nesse primeiro exemplo, o que nós temos aí? Dois triângulos, de novo, o laranja maior e o azul menor. Onde ele não está sendo um triângulo equilátero, né? Só abrir um pouquinho mais isso daqui. Aí. Nós temos dois triângulos, aonde nós temos o ABC também, como está acontecendo em todos. A, B e C, tá certo? Acontecendo em todos. Aqui, o A', B' e o C'. Porém, esse cara está acontecendo uma outra coisa aí. Nós temos o M, né? E está fazendo o que aí, essa letra M? Está fazendo aí a mediatriz, ou seja, o ponto médio da nossa base triangular. Quem é a nossa base triangular? É essa base aqui, ó. Ok? E aí está saindo aí o ponto médio dela. E saindo o ponto médio dela aqui, vamos colocar que seja mais ou menos aqui, ó. Aqui eu consigo tirar a altura dele. Então aqui é M e aqui é H. A mesma coisa vai acontecer no menor, tá certo? Vai sair o M e o H daqui, ó. Aqui vai ser o H de altura e aqui vai ser o M. Opa! Não tem uma precisão aí porque nós estamos fazendo instrumento de medidas, tá? É só desenho ilustrativo. E aí vamos dizer o que ele fala para nós aí, qual a observação que ele nos dá. É o meu ou é o de vocês aí? Não é o meu. Então vamos lá, qual a observação que ele nos dá aí? Ele fala assim para nós, ó. Se observarmos os triângulos semelhantes ABC e ABC', cujas alturas e medianas são respectivamente AH e AM, ou seja, ó, AH e AM, a mesma coisa vai se repetir nesse, ok? AH e AM'. O que nós temos aí? Nós temos, conforme a figura, nós temos aí esse AH, AH', AM e AM'. O que nós podemos falar? Conforme a figura, podemos verificar se existe semelhança ou não. De que forma? Nós vamos achar a semelhança desse triângulo, como ele não é um triângulo regular, né? Ele tem arestas de tamanho diferente. Nós vamos analisar a semelhança dele exatamente pela mediana e pela altura. Tá certo? Por esse pequeno triângulo que formou aqui novamente. Ó. De que forma aí? Vamos fazer a razão entre eles. Observe na apostila de vocês como que ele está dizendo que nós temos que fazer. Nós temos que pegar o ângulo A e a altura do primeiro, que é o maior, e fazer pelo menor. Ok? Por enquanto só algebraicamente, não temos valores. E temos que fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó. Qual é o outro que nós temos que fazer aí, que está falando na apostila para nós? A M, não é? Porque se eu estou falando que nós temos que fazer pelos dois triângulos que se formaram aqui, ó. Então é a M e o outro, AM'. Ok? Temos que fazer dessas duas formas aqui. E o que nós temos que observar? Exatamente o que a apostila está nos indicando aqui, ó. É igual a R, ou seja,
seja, a razão entre duas alturas correspondentes é igual a R, ou seja, é igual à razão encontrada ali. Ok? E está falando a mesma coisa embaixo. Tudo isso vai ser igual a R também, ou seja, a razão entre duas medianas correspondentes é igual a R, que seria o número real da razão. A razão entre as duas bissetrizes corresponde também à reta R, ou número real, tá certo? E logo em seguida já vem o exercício aí, e eu vou fazer um desses exercícios com vocês para mostrar para vocês com valores como é que fica. Observe o primeiro exercício da página 366, letra A. Nós temos dois triângulos, certo? E aí eu vou fazer para vocês esses dois triângulos aqui na lousa. Página 366, exercício 1, letra A. Eu vou fazer ele com vocês na lousa, por quê? Porque a apostila só deu exemplo algébrico, né? Não deu exemplo com valores. Então eu vou fazer isso com vocês para vocês verem como é que fica. Ele está falando assim, ó, verifique se os triângulos são semelhantes. O que ele deu para nós aí? Ele deu o ângulo de 30 e deu as duas, né, laterais do triângulo, ou seja, as duas paralelas do triângulo, com tamanho 16. E o outro ele deu com o mesmo ângulo e tamanho 4. Bom, já vamos conseguir identificar aí, vamos. Podemos observar que, se eu tenho esse triângulo aqui maior, onde aqui é 30 graus, aqui é 16, aqui também é 16, esse cara chama ABC, eu vou ter um outro menor, aonde aqui continua com os mesmos 30 graus, esse cara chama 4, esse chama 4, vamos chamar ele de ABC', pode ser? Não sei como é que está no exercício aí. Está assim também? Então nós temos que identificar de que forma? Nós temos um ângulo para observar, que é o ângulo A. Então eu posso falar, ó, que esses dois aqui, ó, BC está para o ângulo A, como BC' também está para o ângulo A. Tá certo? As duas bases estão para o ângulo A. Então quer dizer aí, eu já consegui provar a congruência de ângulo. Opa, já é um bom caminho. Tá certo? Agora vamos calcular a razão. De que forma que vamos calcular a razão? Escolher uma delas aqui, né? Pode ser esse lado, pode ser esse. O importante é, se eu escolher o lado esquerdo desse, eu tenho que escolher o lado esquerdo desse. Por mais que ele seja igual. Por que eu tenho que acostumar a fazer isso? Porque se eu encontrar um triângulo que ele não é equilátero, eu não posso inverter as arestas que eu estou calculando. Então, se eu estou usando aqui no meu cálculo de razão AB, eu tenho que usar a AB' lá do outro lado. Nesse caso, se eu usasse AC, até daria certo, porque ele é equilátero. Mas eu não posso fazer isso em todos, então é melhor eu já nem acostumar a fazer isso. Tá bom? Então, quem é AB? 16. Quem é AC? Quer dizer, AB'? 4. Então, quer dizer que a razão dele é 4. Preciso fazer ângulo AC? Não, porque ele é equilátero. Então já está provado aí que a razão dele é 4. Tá certo? Sim. Deixa eu ver alguma outra que pode dificultar para vocês. Não é não. Olha o primeiro triângulo. Olha o segundo. O que se repete do primeiro para o segundo? Então, ele é por qual caso? Ângulo, pronto. Viu como é fácil? Deixa eu ver que tem alguém me chamando aqui lá de casa. Fala aí, pessoal. Fala um momentinho que eu não chego lá. Deixa eu só ver alguma coisa aqui, se falta alguma coisa para me explicar. E eu já vou te ajudar lá no exercício. Falta só o teorema de Tales agora, tá bom? Aí a gente já vai para os exercícios, tá? Segura um pouquinho, presta atenção no teorema de Tales, que ele é muito importante. Agora vamos falar sobre Tales. Ok? E aí eu termino a explicação e todas as nossas próximas aulas vai ser só exercício e tirar dúvida, tá? Aí a gente já fica mais à vontade nas aulas.
Então vamos lá. Eu vou ler sobre Tales, né, primeiro para vocês. Vou colocar aqui na lousa aqui, Teorema de Tales. Teorema de Tales, ok? Então vamos lá. O Teorema de Tales é conhecido aí na matemática como os feixes, né? O cálculo dos feixes, ou o cálculo entre os feixes, ok? Por que ele está querendo falar isso aí no dito popular? Porque nós vamos usar feixes, ou seja, retas paralelas, se cruzando para calcular a semelhança entre os lados, ou a razão dos lados. Então ele está dizendo assim, ó. Agora que eu percebi que a luz de trás não está apagada, está atrapalhando ele aqui, ó. Então vamos lá. Tales de Mileto foi um importante matemático, astrônomo e filósofo grego, tá certo? Ele contribuiu para diversas áreas da ciência, entre elas as do estudo de semelhança de triângulos. Vimos que o teorema fundamental da semelhança de triângulo afirma que, se uma reta é traçada paralelamente a um dos lados do triângulo, interceptando seus outros dois lados, o triângulo formado será semelhante ao primeiro, ou seja, aquele que não foi cortado. Certo? A seguir, constataremos que esse teorema nada mais é que uma aplicação do teorema de Tales aos triângulos. Para iniciar o estudo sobre esse teorema, precisamos definir alguns termos que serão utilizados. Feixes de retas paralelas, ok? E feixes de retas transversais. Ou seja, aqueles feixes que nós estávamos utilizando no estudo dos alternos internos e alternos externos. Ok? Perceba no desenho aí, como que nós temos aí, ó. Nós temos três feixes paralelos na horizontal e um na transversal, cruzando todo mundo. Ok? São três, aí está dizendo assim sobre os paralelos. São três ou mais retas sempre paralelas em um mesmo plano, ou seja, elas nunca se cruzam na figura a seguir. Nós vamos ver isso. E nós temos aí a reta x, y, z. Quando falamos de retas paralelas, significa que elas nunca se cruzam. Trata-se de uma reta que corta o feixe, aí está falando da transversal, tá? Trata-se de uma reta que corta o feixe de retas paralelas, ou seja, se ela corta uma das retas, cortará todas as demais que elas são paralelas. Eu me perdi, eu não me imagino. Nós estamos na 369, Teorema de Tales. Teorema de Tales afirma que, olha a afirmação que o Teorema de Tales faz, que é um estudo muito importante. As duas retas transversais cortam um feixe de retas paralelas. Todos os segmentos determinados pela primeira transversal serão proporcionais aos segmentos correspondentes estabelecidos pela segunda transversal. E aí tem logo um exemplo embaixo. Para compreender melhor o teorema, vamos analisar, ou seja, vamos ver esse esquema que ele montou aí, né? Então nós temos aí a reta x, y, z, vou lá para a lousa agora, tá? Nós temos as três paralelas, x, y e z, e nós temos as duas transversais aqui, que está cruzando todas elas. Perceba que existe aí essas transversais chamadas de S e R, tá bom? Letras que podem ser trocadas, não tem problema, mas nesse caso estamos nomeando ela dessa forma. Aonde ele fala assim, ó, que de um lado nós temos o lado ABC
E do outro lado, nós temos o lado congruente, ou seja, o lado semelhante. A, B, C, aqui eu tenho A', B' e C'. E aí existem as congruências, ou seja, a semelhança entre eles, ok? Ó, existe aqui a semelhança entre eles. Tudo bem, pessoal? Por enquanto eu estou demonstrando a forma do desenho. O que são? Os feixes horizontais são os paralelos e os dois feixes verticais. Os paralelos nunca vão se cruzar, tá bom? Os verticais vão se cruzar, os transversais. Os paralelos nunca vão se cruzar, porque eles estão sempre na mesma direção e sentido, então eles não vão mudar sua direção e sentido, tá bom? Bom, analisando tudo isso, o que nós podemos afirmar? Que AB, né, AB' ou AB, eles têm alguma coincidência. Então eu posso falar para você o quê? Ó? Que o AB', A', B', ok? Esse segmento de reta, ele é o que aí? Ele é congruente ao quê? BC, não é? BC também linha, não é? Ou não? Não, né? BC do outro lado. Tá certo? Então, ó. Tá linha na apostila? Ah, vamos de linha então. Na apostila tá linha, vamos de linha. Porque essa parte não tem erro, eu lembro que não tem. Portanto, o que eu posso falar para vocês aí? Que se eu pegar uma e sobrepor a outra, ou seja, a razão entre elas, se eu pegar esse por esse ou esse por esse, vai ser a mesma coisa, não vai? Ou não? Existe uma ordem. Na divisão tem que existir uma ordem, né, gente? Não é igual a multiplicação, né? Isso aqui vai ser igual a 1. Tá? Ou seja, igual a mesma coisa, porque um vai cortar o outro aí e vai ser igual a 1, tá certo? Isso sem pensar em valores, tá? Tá querendo dizer que vai ser a mesma coisa, vai ser um neutro aí. Tudo bem? Descendo mais um pouco aí, na página 370, nós vamos ter outro exemplo aí, ó. Está falando assim, ó. Se traçarmos uma reta T paralela a S, que passa pelo ponto A, e outra, reta U, também paralela a S, que passa pelo ponto B, o que nós vamos obter? Vamos fazer um outro desenho aqui, ó. Então, o segundo desenho ele tem um outro, né, esquema parecido com esse daqui, ó, um pouco mais aberto, né? Nós temos as três paralelas. Aí nós temos um cara virado para cá, mas bem pouco inclinado. E outro um pouco mais inclinado assim, né? Mais ou menos assim que está o desenho. Ele está chamando também de XYZ, também de ST. Então vamos lá. X, Y, Z, S e T. E ele dá o mesmo nome aos espaços aí, tá certo? De ABC. Então, ó, esse é o lado linha. E esse é o lado ABC. Aí ele fala assim para nós, que ele colocou aí entre, bem onde cruza ali o A com o X, ele tracejou uma outra reta aí chamada, o que mesmo? Essa aqui que ele chama de T? Não é essa de cima aqui não? Ele chamou de U, não? Ah, ele chama essa aqui de R. Ele chama essa aqui de R na apostila e essa aqui de T, né? E aí ele faz uma outra também lá no ponto B, que ele chama de U. Ele faz uma outra aqui, ó. Ele chama essa de U. Ok? E o que ele mostra para nós aí? Que nós fizemos mais dois pontos novos aí, não foi? O ponto D e o ponto E, não é? Não é isso que ele mostra para nós? Aí ele fala assim, ó. Como T está paralelo a S, S está paralelo a U, e como AB e BC
são congruentes, ou seja, são semelhantes, podemos concluir que AD e BE também são iguais. Porque nada mais que aconteceu aqui, ó, elas estão medindo a distância desses pontos aqui. Opa. Ela está medindo essa distância aqui. Deixa eu arrumar um pouquinho melhor isso aqui. Então ele está querendo dizer aqui, ó, aqui ele falou que é D, aqui ele falou que é E. Ele falou que essa distância até aqui e essa distância até aqui é a mesma. Tá certo? Ele está falando que tem semelhança aí através dos feixes. Tudo bem? Se observarmos os triângulos ADB, né, vamos formar aqui, ó. Olha um triângulo aqui, ó. Não formou? Aqui também, se eu continuar aqui, ó. Olha aí, formaram dois triângulos. Um aqui, não foi? Formou dois triângulos? O que ele fala para nós? Se observarmos os triângulos ADB e BEC, é possível afirmarmos que eles também são o que aí? Que ADB menos BEC, já que são correspondentes, assim como DBA menos ECB, também correspondente, ele afirma o que para nós aí? Que um é correspondente ao outro. Fala aí. Não entendi. Parece que outro triângulo. 3 triângulos. Sim, tem outro triângulo aqui de baixo, ó. Que é o que ele chama de EC. Ele chama o triângulo aí de ECB. É o terceiro triângulo que é formado pela reta que ele colocou aí. Só não forma mais um, porque a gente não consegue fechar aqui, ó. Nem aqui e nem aqui, ó. Senão a gente descaracteriza aí o feixe, entendeu? Mas naturalmente, só fazendo os feixes, nós formamos ele aqui, ó. E tem o triângulo C também. Então, ó, mesmo eu fazendo sem instrumento de medição, ó, perceba que eles ficaram muito próximos. Se eu tivesse feito um instrumento de medição, tinha dado exato. Tá certo? Então, naturalmente, acontece uma congruência entre eles aí. E aí é só encontrar a razão. Se AB é semelhante a BC, de novo, AB sobre BC vai ser igual a 1. E todas as razões que nós fizermos aí vai ser igual a 1. Tá certo? E aí logo abaixo também tem outro esquema explicando a mesma coisa, tá? Ele fala assim para nós, a mesma coisa assim, né? Com um desenho diferente. Vamos considerar de novo o feixe de retas paralelas que sejam cortadas por duas retas transversais. Agora nós chamamos as transversais de P e Q. Neste caso, o segmento que se formou entre AB linha e BC linha não são congruentes. Vamos falar por quê? Vamos analisar se há agora alguma relação entre os segmentos determinados nas transversais. Então, observando aí no desenho de vocês, por que eles não são congruentes? Porque as paralelas são mais poucas. Vamos lá. Se eu pegar o AB' e o BC' em partes iguais, cuja medida da unidade é U, obtenho AB' 3U e BC' 2U. Conforme abaixo. Vamos lá. Vou fazer o desenho. Não, eu preciso nada Você pode voltar na parte do. Se quiser voltar uma parte anterior, Vamos lá, calma que eu vou concluir a explicação e depois eu vou pegar as partes. Então vamos lá. Olha como que está o desenho, gente. Uma paralela aqui, a outra aqui embaixo e a outra aqui, ó. Não é? Tá esse espaçamento aí, não tá? E aí temos dois feixes de novo. Dois transversais. A P e a Q. Agradeço se você parar um pouquinho. Vai ajudar bastante. E aí o que acontece? Nós temos ali, ó, as duas transversais P e Q. P e Q. De novo aqui vai chamar ABC, não é? Opa, aqui em cima. A, B, C, linha. E A, B, C. Tudo bem? Se nós formos considerar o espaço como unidade, aqui está falando assim, ó. Neste caso,
os segmentos AB' ou BC', ou não, né? E BC', não são congruentes. Ok? Vamos analisar se há agora alguma relação entre os segmentos determinados nas transversais. Para isso, dividimos o segmento, ó, dividiremos, né? Vamos dividir os segmentos AB' e BC' em partes iguais, cuja medida de cada um deles é 1. Quantas vezes eu consigo dividir esse cara aqui? Vamos lá, vamos ver que eu estou trabalhando com régua, tá? Pelo menos em 3 partes. Então, esse cara aqui tem 3 unidades. Daqui para cá, ó, eu só vou ter 2 unidades. Ó, não consigo fazer 3 unidades aqui? Só esse espaço aqui, ó. E aí, esse cara aqui, ó, eu vou ter somente 2. Se eu dividir aqui, ó, só 2. Então, esse cara vale 2, 1. 2 unidades. 1 significa unidades. Tá certo? Então, não há semelhança entre eles. Pelo que o Gustavo falou, por causa do espaçamento. Mas não tem triângulo. Não, agora eu estou falando de triângulo, calma. O triângulo aconteceu aqui, ó. O triângulo aconteceu aqui porque nós passamos essas outras 2 tracejadas aqui, ó. Onde aconteceram os triângulos aqui, ó. Olha os triângulos aqui dentro. Certo? Aí aconteceram triângulos, mas aqui não aconteceu triângulos. Porque aqui eu não estou cortando na diagonal. Eu estou cortando paralelamente. Certo? Aqui eu cortei na transversal. Agora aqui eu estou cortando paralelamente, não está formando triângulo nenhum aí. É muito difícil. Calma, na hora que chegar a segundos vai ser fácil. Então, por que eles não são? Porque na parte superior, entre o A e o B, eu consegui fazer 3 partes, 3 unidades. E na parte inferior, que é o BC aqui, ó, vamos lá, vou fazer assim, ó. Quantas unidades eu tenho aqui? 2. Quantas unidades eu consegui fazer daqui para cá? 1, 2, 3, ó. Daqui até aqui, ó. 1, 2, 3. Então não há semelhança entre eles. Porque um acontece 3 unidades e o outro acontece 2 unidades. Tá certo? Um pouco mais para baixo aí, está dizendo a razão para vocês aí, ó. Então, dessa forma, se eu tenho 3U para um e 2U para outro, eu tenho 3 meios. É possível notarmos também que AB igual a 3 unidades e BC igual a 2 unidades, logo, eu fazendo um pelo outro, eu vou chegar em 3 meios. E podemos afirmar que o AB', tratando-se de BC', e o AB, tratando-se de BC, existe congruência. Por quê? Porque eu estou analisando esse com esse. Certo? Não estou analisando esse com esse. Tudo bem? Tem 2 aqui. Ó, vamos lá. Ó. Nessa daqui, ó, eu não estava analisando os lados linhas. Não, Então eu estava analisando aqui, não era? Ó. Esse lado. não, falando aqui, ó. Sim. Vamos lá, para a gente pegar por partes. Ó. Nesse primeiro desenho, que eu nos detalhes, eu estava analisando a semelhança aqui, ó. Como se dizer na vertical, certo? Aí aqui eu estava analisando a semelhança quando acontece triângulo dele, traçando novas transversais. Provei a semelhança entre os triângulos. A única semelhança que eu consigo provar nesse caso, eu não consigo provar ela na vertical, eu consigo provar a semelhança na horizontal. E seria essa parte por essa, como essa parte por essa. Tá certo? 3 por 2 e 3 por 2. Só esse por esse, não esse por esse. Então, ó, o maior 3 por 2 e o 3 por 2. Eu não consigo analisar como eu analisei o primeiro. Vamos a mais exemplos aí para vocês entenderem melhor, ó. Vamos ao primeiro exemplo aí, ó. Que tem na página 371. Deixa eu ver se vai dar tempo. Temos 6 minutos. Observe o primeiro exemplo aí, ó. Olhe só para a imagem quando eu vou apagar aqui e fazer o desenho. Vê o que vocês conseguem entender aí. Vai olhando aí, na mesma página, você está um pouco abaixo, né? Vamos lá. Vamos calcular o valor de x.
Observe a posição de cada um deles, ó. Nós temos aqui, ó, uma horizontal, tem um espaço maior, outra horizontal, e aqui, ó. E aí nós temos dois feixes se cruzando, não tem? Fazendo um X bem aqui no meio, assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá certo? E agora vamos colocar as informações nele, ó. A, B e C. E as duas que estão cruzando chama-se Q e P. Por quê? Fazer uma coisa dessa. Vamos colocar valores agora? Quais são os valores? Vamos observar só essa daqui. Eu vou até desenhar ela assim, ó. Como eu não tenho caneta de outra cor, para a gente conseguir diferenciar uma da outra, tá? Essa ela tem a medida de 3 aqui, ó, aqui fora e 3 aqui dentro. Percebeu que está desse jeito aí a informação dela? Aí ela tem mais uma informação, nesse pedacinho aqui vale 1. Ok? Agora vamos as informações da linha verde. A linha verde nós temos X, Y e 4, ó. X, Y e 4. Ok? Ele quer que nós encontremos o valor de X. Pelo teorema de Thales, podemos afirmar que 1/3 está para quem, ó? Vamos analisar daqui para baixo, ó. Metade do desenho. Esse está para... Olha o triângulo que formou aqui, ó. Não. Ó, olha o triângulo que formou. Tá. Certo? Então, ó. 1/3 está para... Beleza? Aqui nós vamos encontrar o valor de quem? Valor de Y, não é isso? Lá no final, quanto vai valer Y? Mais ou menos 1,3. Porque eu vou fazer a regra de 3 aqui, né? Multiplicando em X, vai ficar 3y igual a 4, y igual a 4 sobre 3, y mais ou menos 1,3. Equação não precisa explicar de novo para vocês, né? Já está cansado, né? O que formou aqui em cima, gente, de ponta cabeça? Outro triângulo. Mas só que agora, ó, eu já sei o valor desse cara, não sei? E aí, o que eu tenho que fazer agora? X, mas vamos montar algebricamente, né? X está para Y. Não é X não. Não, os dois lados. Eles estão de retas diferentes, né? É? Ó, um é dessa daqui, ó. X está para Y igualmente 3 está para 1. Eu já sei o valor de Y. Mais ou menos 1,3. Então vamos lá. X sobre 1,3, ou seja, 3 décimos, não precisa, é igual a 3 sobre 1. Então, onde não serve? Não, tem uma certa. Pode ser. Então, X é igual a quem? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1 é 3. Mais ou menos também, né? Porque se o 1 é aproximado, o 3,9 também é aproximado. Perceberam que o número fica mais fácil? Não é tão bagunçado assim? Tem que identificar qual número é cada vez. Oi? Tem que identificar qual número é cada vez. Sim, só identificar os feixes. Pessoal, ainda vai voltar na próxima aula eu explicar para vocês a adição do teorema de Thales. Ok? E aí eu vou tirar a dúvida da próxima aula também na terça-feira, né? A dúvida do Rian, que ele estava com dúvida no exercício. Tá bom? E aí, terminando o teorema de Thales, eu já tiro a dúvida do Rian e a gente fica só em resolução de exercício, esclarecendo tudo da necessidade que eu sei que a Terra e eu morro. Como que isso leva a X e Y é menor que X? Está na mesma regra. Mas é menor. Não é questão de menor. Você vai entender depois. É que agora não dá tempo de tirar